Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar não somente da Adobe, mas da aquisição pela Adobe da Figma, tá? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Lembra que antigamente eu fazia uns vídeos, aconteceu no mercado, que falava de aquisição, eventos acionários, coisas do tipo? Pois é, o canal acabou caminhando para as análises propriamente ditas de ativo e para aquelas aulas temáticas. Então não estou fazendo mais esse tipo de conteúdo sobre o mercado, não é um conteúdo que me agradou muito. Agora, essa aquisição da Adobe, ela é muito interessante para a gente discutir vários pontos legais de análise de empresas. Com certeza vale a pena a gente cobrir, não apenas que a Adobe é uma empresa excepcional, porque ela tem vários, já falei isso aqui no canal, né? A Adobe, ela é exemplo de várias coisas que a gente discute, vários conceitos sobre a questão do subscription, da receita recorrente, de criar um ecossistema, da margem, escalabilidade desse tipo de produto, né? E, enfim, então tem uma importância muito grande. Essa aquisição da Figma, ela é bem interessante, é uma discussão muito boa sobre esses pontos, ok? Então vamos lá, primeiro lugar, Adobe, né? Quem é a Adobe? Sim, tem vários vídeos no canal, vou tentar colocar aí nos cards, tá? Sempre olhem os cards ali em cima, eu sempre tento colocar uns vídeos correlatos, tá? Sei que ninguém olha, mas eu coloco lá. Mas a Adobe é uma das principais empresas hoje, eu diria, no mercado americano para você investir por vários motivos, né? Tem um valor de mercado bom, ali quase 150 bi de dólares, lembrando que isso aqui era mais, né? Ela despencou depois da aquisição, a gente já vai falar disso, do anúncio da aquisição. Mas é aquela empresa que todo mundo quer ter, receita absurda crescendo, rentabilidade muito boa, as margens são muito altas, a empresa não tem dívida, tem caixa, agora com a aquisição a gente já fala disso depois. Gera muito caixa livre, né? Praticamente todo o EBITDA entra como caixa livre. Então, aquela empresa redondinha, né? Tá recomprando, ela não paga dividendos, mas tá recomprando pesado, tá? Então, é aquela empresa que você não acha defeito, né? Tudo aqui é excepcional, é muito bom, os números são excelentes e o negócio, né? Lembra que eu dividi a análise de empresas didaticamente, tá? Sempre lembrando que é didaticamente, em duas grandes áreas, uma os números e outro o negócio dela é tão bom quanto, porque ela tem um produto que tem um custo de substituição altíssimo, tá? O cara que usa Photoshop vai usar o resto da vida, não quer nem saber se tem uma alternativa, se é de graça ou não, ele vai pagar o Photoshop o resto da vida, e a Adobe foi criando toda uma suíte em volta. Hoje o pessoal faz isso com o Premiere também, com as outras ferramentas da Adobe todas, né? O Photoshop foi a que começou, mais famosa, mas hoje ela tem uma suíte de aplicações que as pessoas, né, têm muita dependência para usar, que são excelentes aplicações, que o mercado utiliza em larga escala, né? Então o cara aprende, depois não quer mais trocar, tá? Em parte que é bom, em parte porque ele não quer trocar, as pessoas nunca querem trocar. E empresa redondíssima, né? Margem muito alta, domina absolutamente o mercado. A principal ameaça, o segundo grande player ali, é a própria Figma. Então ela foi lá e comprou o runner-up, né, o desafiante. A gente já vai falar do modelo dela, no que é diferente. Então, assim, tanto o negócio da Adobe quanto os números são excepcionais, certo? Por que diabos ela foi lá e comprou a segunda colocada? Tem umas sacadas muito boas. E por que o mercado não gostou? Então, se você... Eu vou fazer o clickbait do YouTube, né? Se você quiser saber essas respostas, acompanhe o vídeo. Só falta uma vinheta, né? Essa hora que eu mando vir a vinheta, blá, 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 blá. Bom, vamos começar a apresentação. Essa é a apresentação, um call que eles fizeram... Não foi bem um call, né? Foi junto com os resultados, explicando um pouquinho... Peraí que eu não tô conseguindo passar. Isso. O racional da aquisição. E é bem interessante essa análise, tá? Blá, 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 blá. Então, o futuro da criatividade. Então, assim, a Adobe já faz tempo. Isso aqui é o logo da Adobe, tá? Todo mundo conhece por causa do PDF, muitos devem conhecer por causa do Photoshop, Premiere e afins. Tá? Então a Adobe já faz um bom tempo aí que, né, tem uma posição de absoluto destaque. Criatividade, aqui eles estão falando de produção, tá? Então essa suíte de aplicações está relacionado principalmente com produção de imagem, de vídeo, edição, esse tipo de coisa, que é o que se faz hoje em dia no mundo, basicamente, né? Pode ser que seja com foto, seja com vídeo, seja com o que for. Hoje, né, essa produção audiovisual, né, a Adobe tem os softwares da Adobe tem uma posição de destaque, então por isso que ela coloca criatividade. E a
Figma, onde é que ela entra? Então ela veio com uma proposta um pouco diferente, né? Oferecer coisas semelhantes à Adobe, mas talvez um pouco diferente. Então ela tem um visual mais, assim, eu achei mais modernoso, mais clean, né? Dessa nova geração de coisas assim, meio web-based. E ela tem uma coisa que assim, um diferencial muito grande, tá? Ela é colaborativa. O que é isso? O que é ser colaborativa? Colaborativo. Como é que funciona um Photoshop da vida, por exemplo? Assim, pessoal, não é a minha especialidade, tá? Falar desse tipo de software, de criação e tal. Então, eu sei o que é suficiente uma pessoa saber para investir na empresa, tá? A gente não precisa ser expert e dominar profundamente todos os assuntos, até porque seria impossível, tá? Mas o que eu vou passar aqui é o que a gente precisa saber como investidor, claro. Posso cometer aí várias atrocidades de conceitos, de termos, aí já peço desculpas de antemão para quem for da área mesmo. Mas vamos focar no que a gente precisa entender. E não tem nada de outro mundo aqui, todo mundo consegue entender. O que é ser colaborativo? Ela funciona, vou fazer uma comparação, assim, que foi como eu entendi fácil com essa comparação a questão. É como se a gente estivesse comparando, por exemplo, um Office e um Google Docs. O Office seria, né, a suíte do Adobe, né? Tal, super utilizada, produtiva para fazer o que as pessoas fazem em escritório, né? Faz texto, faz apresentação, faz planilha e tal. O Google Docs faz mais ou menos as mesmas coisas. Na verdade, é até mais parecido, né, do que essa comparação Figma e Adobe. Mas qual a grande diferença, né? O Google Docs trabalha com a questão lá, né, o web-based, colaborativo. Você abre lá um arquivo Google Docs, você pode convidar outras pessoas para acessarem, para editarem junto, para, né, trabalharem junto. Então, isso aí é muito interessante. Só não é mais usado porque as pessoas têm uma certa resistência. Vou contar uma historinha aqui. Minha mãe, eu peguei lá e enfiei um Linux no computador pra ela, pra coisa rodar mais suave. Eu ficava baixando um monte de coisa, caía naqueles clickbait, aí tava cheio de malware, spyware e bloatware, ficava lento o computador, não funcionava, era o caos, tá? O que eu fiz? Meti um Linux pra ela e se vira, tá? Aí sobre Office, que é o que ela mais usa, né? Ela trabalha ainda bastante, universidade, pesquisa e tal, que é um ambiente colaborativo. Olha, vocês não usam muito o Google Docs? E ela, não. Porque assim, o Google Docs pra mim, pra quem trabalha assim, como minha mãe tá morando no Nordeste, João Pessoa, e ela trabalhava no Paraná, tá em Maringá, então o grupo de pesquisa dela tá em Maringá, tem outros lugares do mundo, não em João Pessoa. É tudo isso, reuniãozinha ali no Skype ou no outro aplicativo desses qualquer, e o pessoal trabalha ali nos documentos. Pra mim era assim, como é que ela não usa? Eu não uso, hoje eu até tenho usado um pouco mais o Google Docs, porque eu não trabalho colaborando com quase ninguém, praticamente. Então, pra mim, não tem essa vantagem. Mas pra quem tá, assim, num grupo de pesquisa e tal, putz, ferramenta excelente. Você monta um diretório lá, tem todos os arquivos, você já corrige ali direto, você vai trabalhando junto, você tá na reunião junto, discutindo, já vão escrevendo e trabalhando. Então, é muito legal, é muito interessante. Claro, o Office deixou de ter o seu valor? Não. Mas o Google Docs traz um negócio diferente, legal. Então a comparação Figma-Adobe é mais ou menos por aí, tá? Claro, tem suas nuances um pouquinho diferentes, tem diferença de design, tem diferenças do ecossistema, que a gente já fala um pouco mais disso. Mas para Adobe, pelo que eu fui atrás, tá? Também não sou especialista a ponto de entender nesse nível, né? O grande lance para Adobe comprando a Figma é ter acesso a essa ferramenta colaborativa. Aparentemente, não é simples você pegar um Photoshop, um Premiere, qualquer coisa aí da vida, Lightroom e N outros aí, né? E transformar em colaborativo do nada, né? Pelo que o pessoal lá técnico escreveu, depende, uma filosofia baseada no arquivo, enfim, eu não vou falar isso porque eu não entendo. Mas aparentemente não era tão simples assim. E a Adobe deve ter enxergado que, olha, no futuro, isso aqui vai ter um potencial imenso para crescer. Porque se para escrever um texto já é super legal você ter, né, uma ferramenta dessa colaborativa na nuvem que várias pessoas escrevem ao mesmo tempo, trabalham ao mesmo tempo, imagina para coisas de criação, né? Que você tem brainstorm, não sei o quê, e desenvolvimento, e design, não sei das quantas. Então, a Adobe deve ter enxergado isso aí. Olha, isso aí é muito legal. A gente está muito longe e tem um player crescendo. Por que não comprar e agora é tudo nosso, né? Faz bastante sentido isso. Pô, porque ela vai botar para dentro a tecnologia da Figma. Ela vai ganhar uma
uma base de clientes que é um pouco diferente da base que ela tem, tá? A Figma tem várias características legais, ó. A gente tem aqui uns números, ela é super recente, 2012, né, em São Francisco, tem pouquíssimos empregados, então ela é muito enxuta, tá? O addressable market para ela na casa 16 bi, né, uma addressable market grande para esse tipo de serviço específico, tá? Design, whiteboarding é tipo um quadro branco, né, não negro, mas que tá todo mundo logado lá e desenhando suas ideias. Putz, eu achei legal pra caramba, assim, né? Colaboração. Então ela foi pioneira na primeira ferramenta de design construída para a web, né, combinando as ferramentas poderosas que tem, por exemplo, nos produtos da Adobe, com a funcionalidade multiplayer, né? Eles chamam de multiplayer esse negócio de várias pessoas poderem mexer e ao mesmo tempo e editar e tudo mais, né? Então torna mais rápido, fácil, mais divertido para os times de design produzirem together. Bem, produzindo together é bom. Então, bem interessante. Do ponto de vista financeiro, então, assim, você só falou vantagens, mas por que a Adobe despencou depois da aquisição? Por causa dos números, tá? Então, vamos ver os números, e eu sempre falo aqui que os números é o mais importante. Hoje, a Figma, né, tem uma receita na casa, né, de 400 milhões de dólares por ano, tá? Receita anual recorrente, ARR, a gente falou disso recentemente aí dos vídeos no canal, né? Olha lá na última live que a gente estava falando lá sobre as empresas de tecnologia, ok? Então, o custo, eu vou adiantar, lá no final da apresentação a gente fala sobre o valor de aquisição, ficar na casa de 20 bilhões de dólares. A Figma, ela não tem capital aberto, tá? Não tem dados abertos pra gente ver. Enfim, então o mercado não gostou por causa disso, tá? Desse número aqui. Você vai pagar 20 bilhões de dólares por uma empresa que tem uma receita ainda muito baixa frente ao tamanho da Adobe, né? A Adobe é uma empresa que receita quase 17 bi por ano, né? Esse ano talvez feche ali nos 17 bi. E ela vai comprar a empresa de 400 milhões, tá? E vai pagar 20 bilhões de dólares, uma bela graninha. A gente já discute sobre o valor de aquisição e tal. E só por referência, a Adobe hoje vale pouco menos de 150 bilhões de dólares, tá? Pois bem, né? Então é por isso que o mercado não gostou. O mercado achou caro, para falar o português bem claro, né? Bem objetivo. Nossa, cadê o quadro? Aqui. O mercado achou caro, tá? Já adiantando. Mas enfim, vamos lá, vamos ver mais dessa Figma, tá? Ela tem um negócio eficiente com uma margem bruta de 90%. E olha que a Figma ainda não ganhou escala, tá? Ela ainda é uma empresa pequena. Tudo bem, isso aqui ajuda, porque ela é super enxuta, ajuda a ter uma margem alta. Mas é margem na veia, 90% de margem sem ter a escala da Adobe. E mais, tá? A Adobe, olhando na aquisição, ela já enxerga distribuir, por exemplo, os produtos da Figma na canal de distribuição Adobe. Então, esse crescimento aqui que é absurdo, olha só, ela espera adicionar, né, em 2022, quando acabou ainda, 200 milhões de receita, ou seja, dobrar, né, é 2 vezes. Se a receita vai fechar em 400, ela adicionou 200, ela está crescendo 100% ao ano. Imagina dentro do esquema de distribuição da Adobe, tá? A empresa, outra coisa, já é rentável, isso é novidade. Para a empresa tech, né, de produtos digitais, nova, pequena, enxuta, com uma receita ainda, né, meia boca, já gera caixa, ou seja, o negócio é muito rentável. É muito rentável e a estrutura ali deve ser, né? A gente não tem os números, deve ser muito azeitadinha. Outra coisa que a gente está acostumado a ver bastante aqui no canal, tem um ecossistema de desenvolvedores, porque a Figma, ela começou com esse lance aí, né, do colaborativo e não sei o quê, e conquistou muita gente que queria trabalhar assim. Então, segundo eles, né, claro, eles que estão apresentando, a Figma tem um ecossistema, né, pujante, thriving, né, que está muito ativo, com um monte de widgets e plugins, né, que são ferramentas desenvolvidas pela comunidade para serem usadas em conjunto. Então lembra disso, lembra do ecossistema, né, que isso ajuda muito ao produto, a impulsionar o produto. Quando você tem um monte de gente usando, um monte de gente colaborando, fazendo add-ons, plugins, widgets, chame aí como quiser, tá? Isso é uma coisa que a Adobe tem o seu ecossistema, mas é diferente. Não é por causa dessa pujança, dessa novidade, dessa colaboração.
né? A Adobe domina ali pelo custo de substituição, pela capacidade do produto, né? São outros mecanismos. Então, ela começar a ganhar isso aqui, e assim, principalmente se ela começar a ganhar isso aqui em cima dos produtos Adobe, né, tem um potencial imenso. Por quê? Por enquanto, os caras provavelmente vão ter lá os dois produtos em paralelo, alguma coisa assim. Mas assim que começar a integrar e tal, é bem provável que ambas as coisas convirjam. Que a gente tenha a força da aplicação Adobe, que tem, né, que é onipresente, com um modelo estilo Figma, talvez, né? Ou colaborativo, multiplayer, como quiser, e com um ecossistema, com plugins e tal, assim, interessante, né? Bem interessante. Enfim, Adobe e Figma são usados por uma grande e crescente número de clientes em comum, né? Joint customers. Ou seja, né, eles vão ter tanto clientes em comum como novos clientes, ou seja, basicamente eles querem dominar esse mercado de design, falando a palavra certa, né? Porque hoje você não tem concorrente quase para Adobe, né? Aí tem o Figma, teve o Canva lá, que é legal. Mas se ela juntar as duas coisas aqui funcionando bem, pô, quem que vai concorrer com eles? Vai ter que vir um design de outro planeta ainda, um design que a gente ainda não conhece, para concorrer com os caras, tá? Então, vamos lá, estamos construindo a tese, né? Enfim, aí tem um overview aqui, até dê uma olhada na internet, quem quiser, né? Mas eles têm um modelo diferente, é um all-in-one, na verdade, né? Então, você tem lá provavelmente uma assinatura e tem acesso às features lá. Então, tem um quadro branco, desculpa, onde todo mundo pode ir escrevendo e fazendo aí o desenho, o planejamento, um brainstorm, enfim, coisa do tipo. Um projetinho, um workflow, o que você quiser, né? Além das ferramentas de design propriamente ditas, né? Bom, os usuários também é uma user base, assim, né? Um pouquinho além do design, que é o foco da Adobe, né? Então tem o design, claro, acho que é o principal, né? Quase igual aqui, mas é muito usado por desenvolvedores também, pelos gestores de projeto, marketer e outros, né? Então ela acaba alcançando talvez um público um pouquinho mais amplo que as aplicações Adobe, tá? Standalone. Mas o grande ponto para mim, além daquela questão lá do multiplayer, vou escrever outro termo aqui, né? Multiplayer. Ai, escrevi o Y antes, é dislexia. Que a gente falou lá do colaborativo, tá? É isso aqui da comunidade. Isso aqui chama muita atenção, né? De ter designers, desenvolvedores, estudantes, né, usando isso, trabalhando junto, desenvolvendo junto. Isso aqui provavelmente é o futuro desse tipo de aplicação, tá? Então a Adobe, ela foi lá na frente, antecipou e comprou o futuro. Comprou o futuro para eles. Eles são o establishment e compraram quem estava ainda crescendo. Vocês viram que financeiramente ainda nem arranhava a Adobe, mas que quem sabe um dia poderia chegar lá, né? Então, basicamente foi isso, tá? Eles enxergaram um futuro. Não sei se enxergaram mais uma ameaça ou mais uma oportunidade deles mesmos se tornarem melhores, já que aparentemente seria complicado para a Adobe, né, simplesmente replicar o modelo lá da Figma, e resolveram unir esforços. Então, quando você observa um negócio desse, tem duas formas de agir. Uma é você ir lá, né? Assim, observa o quê? Você é o reinante lá, domina, e tem lá alguém crescendo, ou alguma nova, né, tecnologia vindo. Ou você vai lá e faz igual, que é o que o Meta faz, né? Que o Facebook fez com o Instagram, com, né, o WhatsApp foi um outro contexto, mas com o Snapchat veio, eles botaram a feature no Instagram. Agora o TikTok veio, eles estão tentando fazer, meio sem sucesso ainda, mas estão tentando replicar. Essa é uma estratégia. Ou você vai lá e compra enquanto os outros são pequenos. Que o Meta também fez, né? Comprando. O Meta é um bom exemplo para os dois casos. Você vai lá e compra, tá? Então, para mim, é bem claro o racional da história. Né? Você vai melhorar a sua empresa, né? Tirar o grande player que talvez estivesse correndo uma corrente diferente, que um dia poderia ser um problema, e além de tudo, né, agregando os dois juntos, né? Ela pode agregar essa tecnologia
né, dentro dos produtos da Adobe. Então, pareceu bem interessante, sim, a aquisição. Claro, né? Tem os números, a gente já fala mais dos números. Ok? Então, aqui eles mostrando como é a estratégia da Adobe, o Creative Cloud, né? É ter uma suíte de várias aplicações. Então, ó, é foco em conteúdo, né? Em criatividade também e tal. Então, democratizar. Então, eles têm diversas aplicações, né? Para 3D, para conteúdo, eu nem sei se é conteúdo imersivo, para edição de vídeo, de foto. Aí, para foto tem um Photoshop, é uma coisa, o Lightroom é outra, ou seja, né? É um troço, né? Bem abrangente, né? Dentro dessas aplicações. Né? E eles falam, né? Permite colaboração e tal, mas o colaboração é a palavra-chave da Figma, né? Enfim, e é um negócio super rentável, a Creative Cloud, certo? Então, com as duas juntas, né? As duas compartilha, né? A paixão para ajudar os indivíduos e os times a serem mais criativos e produtivos. Agora tem a oportunidade de fazer a criação de conteúdo mais eficiente. A grande palavra-chave é essa aqui, provavelmente, tá? Eu tô lendo o que os experts escreveram, eu não entendo disso. Ser colaborativo, tá? E fã, tá? Isso aí, ok, né? Okay. Com a combinação dos produtos, a empresa pode oferecer um valor tremendo para milhões, hundreds of millions, centenas de milhões de clientes. Então, basicamente isso aí, né? Agregar valor e ao mesmo tempo tirar um concorrente que talvez ameaçasse um dia, tá? Então, acelera a criatividade na web, isso que não precisa nem falar, né? Como a criatividade começa cada vez mais colaborativa, então a web torna mais fácil, né? Como a Figma é toda web-based, multiplayer platform, pode acelerar, né, a entrega da Adobe Creative Cloud Technologies na web. Ou seja, aqui eles mesmos estão falando, né, que a gente vai usar o que vier aí na Figma para acelerar essa Creative Cloud, né, de uma maneira talvez web player, multiplayer, que provavelmente seria difícil deles fazerem por conta própria, tá? Isso vai dramaticamente aumentar o alcance da Adobe, o addressable market. Então, o ponto-chave de geração de valor tá aqui, ó, é isso aqui, tá? Não é aqueles 400 milhões da Figma, que pode até estar crescendo e vai crescer muito dentro da Adobe, mas o ponto-chave é isso aqui, ó, é agregar valor para o produto da Adobe, tá? Mais do que o produto novo. É aumentar ainda mais o fosso dos produtos da Adobe, né? Pelo menos a minha visão. Então, aplicações web, mobile estão aumentando cada vez mais e mudando a forma que a gente vive. Então, tá tendo um crescimento explosivo, né, nessas categorias de produtos. E você vai criar um Megazord, né, que vai ter tudo que o pessoal precisa, né, para isso. Ó, imagem, fotografia, ilustração, vídeo 3D, fontes, né, dentro da plataforma da Figma, né, overtime em algum momento. Ou seja, né, tá bem claro, essa não é só opinião minha, né? A estratégia deles é colocar tudo que a Adobe faz hoje dentro de uma plataforma estilo Figma, né? Provavelmente não vai ser desse nome. Para ter a agilidade colaborativo e, enfim, todos os outros adjetivos para o produto que é campeão, que é o produto da Adobe, né? Faz bastante sentido. Inspirar, aqui, ó, Developer Community, isso aqui é legal também, né? Olá! Então a Adobe tem sim uma comunidade, mas a Figma pode trazer uma nova dimensão ainda. Então tem a Thriving Community que desenvolve e compartilha tutoriais, templates, plugins. Então isso aqui é muito valor, tá? Isso aqui é mais valor. É você ter uma comunidade que tá lá, né, utilizando, compartilhando, criando, porque aí o teu produto, você usa os clientes para gerarem valor pro teu produto. Gente. Isso é fantástico. Então, esse valor da comunidade pode ter certeza que pesou na decisão dos caras comprarem, né? Ó, Unlock the Future of Collaborative Design. Bom, agora voltamos para os números. Então, até aqui parece tudo excelente, né? O problema está aqui nos números, tá? Então, vai custar caro, 20 bilhões. Eles vão pagar mais ou menos metade em caixa, metade em ações. Ou seja, vai ter parte de diluição na empresa, né? Parte, ela deve tomar dívida. Né? Não sei se ela consegue gerar caixa suficiente, será? Pode ser, velho. A Adobe dá tanto dinheiro.
que eu não tinha pensado nisso, mas, né, com um pouquinho de surplus de caixa aqui, mais a geração de caixa desse ano, a transação deve fechar só ano que vem, 10 bilhões, né, dá quase para pagar com caixa, né, se ela não recomprar e tal, né. Então, provavelmente, assim, ponto importante, não vai ser uma transação que vai quebrar o caixa da Adobe, tá? É grana, 20 bi. Foi caro, considerando o que a Figma produz, foi caro. Mas primeiro, tem muito potencial de agregar valor, muito mesmo. É muito difícil a gente julgar hoje o quanto tem de potencial, mas é inegável que ele tá lá. Não vai prejudicar, ela não vai ter que ficar rodando com dívida durante um tempo, né? Então, assim, eu gostei, tá? Já adiantando a minha conclusão. Vai dar uma diluída. Então, eles falaram aqui, ó, né? Cadê? No terceiro ano, eles vão começar a gerar valor da aquisição. Por quê? Por earnings per share. Porque nos primeiros anos vai ter diluição da aquisição, né? Vai aumentar a base de acionária. Né? Ela ainda não vai contribuir com resultado financeiro relevante ano que vem. Né? Para a Adobe é pouco relevante, certo? Então, se você fizer uma análise estritamente financeira, você vai achar ruim mesmo. É por isso que o mercado derrubou, né? Tem mais um detalhe que eu quero falar. Porque você tá pagando caro num valor baixo, num valor que vai agregar pouco. Só que o potencial que isso tem de crescer ao longo do tempo, né? É até difícil de mensurar. É um potencial grande. E na pior das hipóteses, vamos supor que, sei lá, não foi o que se esperava e tal. Cara, a Adobe daqui 2 anos tá do jeito que era antes, né? Não vai ser 20 bi que vai prejudicar, né, o futuro da Adobe. Não coloca a empresa em risco, né? Então, me parece muito interessante, tá? Então, eles esperam terminar a aquisição no ano de 2023. Enfim, né? Prazo normal aí, tá? Tem aprovações e tudo mais. Isso aqui é bobagem, tá? A Adobe vai continuar a recompra para offset dilution. Não existe offset dilution, tá? Não existe recompensar a diluição. Vai diluir, faz parte, tá? A empresa vai recomprando com dinheiro novo. E acabou. A apresentação simplesinha, né? Mas, assim, resumo, voltando lá, né? Ponto de vista meramente financeiro, né? Pagou muito caro por um negócio baixo. Mercado não gostou. Por quê? Porque pagou caro, claro. E, assim, é uma coisa que a gente tem discutido muito, aproveitando aí, né, as discussões lá do curso do Damodaran. Você não sabe o que eu tô falando, vê lá na Twitch e tal, as aulinhas que a gente tá assistindo. Tá, sobre a expectativa que o mercado e que a gente tem como investimento. Então, o mercado, além de tudo, tá, ele tem um horizonte de tempo. Tá? O mercado, em geral, ele não pensa por um tempo indefinido igual a gente. Então, cara, o que o mercado tá vendo? 2023 vai fechar a aquisição, o que vai acontecer? Né, o shares outstanding da Adobe vai aumentar, o lucro quase não vai se mexer, a empresa vai estar com dívida, alguma coisinha aqui, talvez. Vai ser a Adobe daqui a 1 ano, na hora que fechar essa aquisição, mais ou menos, vai ser uma empresa pior que é hoje. Tá errado o mercado? Não. Isso aí é verdade. Né? A Adobe vai ser um pouquinho pior que é hoje. Não vai agregar muito resultado, vai entrar um pouquinho de dívida e vai diluir o acionista. Correto. Agora, e a Adobe daqui 10 anos? Daqui 5 anos, 10 anos? A tecnologia é tão rápida, né? Não vou nem falar 20, 30, né? 5, 7, 10 anos. E aí? Né? Transformando os produtos da suite Adobe, né? Distribuindo a fio, sei lá como é que eles vão gerenciar isso aí no futuro, pelo, né, canais de comunicação da Adobe, juntando uma comunidade. E aí, quanto de valor você vai agregar? Então, é claramente a diferença entre uma visão financeira de prazo definido, né, mais ou menos daqui a 1 ano, que é o que o mercado trabalha. 1 ano para o mercado já é longo prazo, tá? Os caras só pensam no amanhã. Tá? Por isso que ela despencou e ela caiu. Tipo, vamos botar aqui poucos dias, né? Ela caiu de 370 para 299, ou seja, ela caiu, acho que... Nossa, é tudo isso mesmo? 370 para 299? Que paulada, hein? Então ela perdeu um valor, assim, absurdo de mercado, né? Eu vi o pessoal falando em 30 bilhões de dólares de valor de mercado. Ela estaria valendo aí, tipo, uns 180 bi antes do anúncio. Assim, é isso, pessoal. Vocês têm que decidir se vocês são, né? Se vocês querem ganhar dinheiro no mercado ou se vocês querem ser sócio de grandes empresas. Porque, para mim, é o exemplo perfeito dessa dicotomia que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Ela é muito sutil. Então, principalmente quem tá começando, não consegue entender isso. O cara fala, claro que eu quero ganhar dinheiro.
Eu não tô te entendendo. Mas é uma diferença sutil, mas que, né, termina sendo fundamental. Tá? Então, quem tem essa visão de dinheiro do mercado daqui um ano é longo prazo, é claro, não foi uma aquisição que vai gerar valor. Agora, quem está pensando na Adobe do futuro, daqui 3, 5, 7, 10 anos, né, não tem como a gente saber, tem muita incerteza, que é inerente. Mas os fundamentos são muito interessantes. Então, esse caso eu achei muito interessante, porque a gente volta a discutir essas vantagens de receita recorrente, de subscription, mas coisas mais sutis que o pessoal não fala tanto, mas de ecossistema, de comunidade, do quanto que isso agrega de valor. Provavelmente numa tecnologia que a Adobe ganhou, né, no colo dela, que ela teria que trabalhar, talvez não fosse tão simples. É um mal que a SAP está sofrendo hoje, a SAP, né, porque elas foram migrar lá os sistemas de ERP deles e parece que não foi tão fácil, não está sendo tão fácil migrar para um web-based, cloud, né, os ERPs que eles tinham no passado, está passando por dores de crescimento. Talvez a Adobe tenha resolvido, né, esquecer isso aí, não vão passar por isso, né, vamos aproveitar, ganhar, comprar nosso principal concorrente, um negócio com margem melhor que a nossa, que está crescendo mais que a gente, e que juntos talvez gerem mais valor ainda. Então é isso, a principal reflexão que eu deixo para vocês é essa: vocês querem ganhar dinheiro no mercado ou vocês querem ser sócios de grande empresa? Porque dependendo do seu objetivo, acho que são visões bem distintas, né, desse negócio da Adobe, e é bem interessante, né, da gente voltar e revisitar a importância de todos esses temas aí. Certo, pessoal? Então, esse é o vídeo da Adobe, especificamente falando da aquisição da Sigma, voltando a falar de empresas do exterior, quero voltar, tá? A gente mergulhou demais nas empresas do Brasil, mas vamos voltar a falar de exterior. Era isso aí, pessoal, um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!